referência relativa e absoluta no Excel. Bom, eu não estou aqui no Excel de verdade, eu estou no LibreOffice Calc do sistema Linux, mas que serve muito bem para a nossa aula. O que é referência absoluta e referência relativa, que é um assunto que cai bastante em concurso. Quando eu tenho alguma fórmula digitada em alguma célula do Excel, eu vou pegar uma célula qualquer aqui, eu vou pegar a célula K20, K20, K19, K18, qualquer uma. Vou pegar o K20 para um número redondo, que é mais fácil de entender. Eu vou digitar uma fórmula qualquer aqui nessa célula K20. Eu vou digitar aqui G10 mais M14. G10 mais M14. Essa é a nossa fórmula. Apareceu zero aqui porque eu não tenho número nenhum digitado, né? G10 mais M14. Eu vou colocar aqui um número para a gente ter uma referência. Aqui eu vou colocar o número 5 e na M14 eu vou colocar 3. Muito bem, o nosso resultado aqui apareceu 8. Então eu tenho a fórmula original aqui, G10 mais M14. Quando eu copio essa fórmula para algum lugar do Excel, para alguma outra célula ou até mesmo para alguma outra planilha, o Excel ele não vai utilizar as mesmas células para somar. Porque senão não tem sentido eu copiar e colar a fórmula, eu posso simplesmente digitar o número 8. Né? Quando eu copiar e colar, o Excel vai fazer ajustes nessa fórmula original conforme a referência de coluna e de linha que eu andar. Então, se eu andar com as linhas para cima, ou seja, eu estou na K20. Se eu colar a fórmula acima da linha 20, o Excel vai fazer ajustes nas linhas aqui. E se eu andar com coluna e para baixo também, se eu andar com coluna para trás ou coluna para frente, o Excel vai fazer ajustes aqui também. Esses ajustes, eles dependem da tal da referência absoluta e referência relativa. Vamos ver como é que funciona na prática. Então eu digitei aqui na célula K20, eu digitei essa fórmula aqui, ó, G10 mais M14. Eu vou copiar, aliás, já copiei, e eu vou colar em algum outro lugar do Excel aqui, ó. Eu vou colar na H15. Colei, ele apareceu 0 aqui, porque não tem nenhum número, mas olha só o que aconteceu com a minha fórmula. A fórmula original, deixa eu apertar um ESC aqui para sair a cópia, a fórmula original que era G10 mais M14, quando eu colei, o Excel modificou para D5 mais J9. Mudou tudo, mudou todas as colunas e todas as linhas da fórmula original. A coluna original era G e M e na fórmula colada virou D e J, e as linhas que eram 10 e 14 viraram 5 e 9. Qual foi a lógica que o Excel utilizou e por que ele modificou e qual é o motivo que ele utilizou aqueles valores? O Excel ele utilizou a referência relativa da fórmula original, ou seja, se a fórmula original é G e eu andei na coluna 3 colunas, né? Eu estava originalmente na coluna K e eu colei na coluna H, olha só, a fórmula original estava digitada aqui na coluna K, e eu andei para a coluna H, eu colei lá na coluna H, o Excel vai ajustar a fórmula conforme essa referência relativa, né, de coluna que eu utilizei. Então, se eu andei 3 colunas, a coluna original que era G, olha só, a coluna original que era G, o Excel vai fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, e vai andar 3 colunas também. Por isso que quando eu colei, a coluna virou D. E a mesma coisa ele vai fazer da outra parte, né? Ele vai fazer com a coluna M. A coluna M, como eu andei 3 colunas, né? Na referência de coluna, como eu andei 3 colunas ao colar a fórmula, a coluna original que era M, olha só, a coluna original que era M, o Excel vai fazer isso aqui, L, K e J. Por isso que lá na fórmula modificada, na fórmula colada, a coluna aqui virou J. A mesma coisa o Excel vai fazer com as linhas, né? Eu estava originalmente na linha 20, né? A fórmula original estava aqui na linha 20, e quando eu colei na linha 15, ou seja, eu diminuí 5 linhas, não diminuí? Então, na fórmula original, a linha que era 10, aqui virou 5. E na fórmula original, a linha aqui que era 14, aqui virou 9, ou seja, diminuiu 5 linhas. Então você viu que o Excel ele andou 3 colunas para trás e diminuiu 5 linhas em toda a minha fórmula original. Por que ele fez isso? Porque a minha fórmula original ela é toda relativa, ou seja, depende da posição que eu estou. Para utilizar a referência absoluta no Excel, a gente usa o símbolo do cifrão, né? Então, olha só, na minha fórmula original, se eu colocar aqui na frente do 10, na frente que eu digo é antes, né? Antes do 10,
ou antes do G um sinal de cifrão, significa que eu quero aquela linha ou aquela coluna absoluta, ou seja, eu não quero que ela mude, independente do local onde eu colar a minha fórmula, né? Então, se eu colocar aqui um cifrão antes do 10, olha só a minha fórmula aqui, ó. Coloquei um cifrão antes do 10, eu vou dar um Enter, o resultado continua sendo o mesmo, né? Ele continua somando o mesmo. A única diferença agora é que a minha fórmula original tem um cifrão aqui na linha 10. Perceba que quando colamos, essa linha 10 virou linha 5, né? Eu vou apagar, eu estou na H15, tá? Eu vou apagar essa fórmula, eu vou copiar e vou colar de novo, ó, na mesma célula, hein? Na H15. Colei. Olha só o que aconteceu lá. O Excel, ele modificou a coluna, né? Eu estava na coluna G e fui para a coluna D. Ah, por que mesmo? Porque na minha fórmula original eu estava na coluna K e andei 3 colunas, eu colei aqui na H, então o Excel também anda 3 colunas. Da G ele foi para D. Mas perceba que a linha não mudou. Tá vendo que aqui continua a linha 10 na fórmula original e na fórmula colada, opa, aqui, continua a linha 10? Isso aconteceu por causa do cifrão. Como o cifrão está antes do 10 na fórmula original, quando eu colar essa fórmula em qualquer lugar do Excel, esse 10 ele vai permanecer sempre sendo 10, né? Da mesma forma, se eu fizer na fórmula original para coluna, eu vou colocar aqui o cifrão aqui na frente do M agora, olha só, e vou dar o Enter, o resultado não modificou, eu vou apagar aqui e vou copiar e colar novamente, H15, olha só, agora a minha fórmula original, ela tem de forma absoluta a linha 10 e também a coluna M de forma absoluta, ou seja, quando eu colar em qualquer lugar do Excel, ele vai manter para mim a linha 10 e a coluna M, e o resto ele vai continuar fazendo a referência relativa, ele vai continuar mudando de coluna e de linha conforme eu andar. Se eu andar 5 linhas para baixo, ou 5 linhas para cima, ou 10 linhas para baixo, ou 15 linhas para cima, o Excel vai fazer os ajustes lá na fórmula original. E do mesmo jeito funciona para coluna. Se eu colocar aqui de forma absoluta tudo, né, vou colocar, olha só, agora eu coloquei um cifrão na frente do G, um cifrão na frente do 10, um cifrão na frente do M, um cifrão na frente do 14. Ou seja, eu tornei tudo absoluto, a coluna e a linha de toda a fórmula absoluta. Agora eu vou copiar, olha só, deixa eu apagar aqui, eu vou copiar e vou colar no nosso mesmo lugar. Opa, ele colou o número 8. Por que ele colou o número 8? Porque a fórmula não mudou. Quando eu copiei a fórmula daqui para cá, olha lá, a fórmula continuou a mesma. Ou seja, eu continuei somando G10 com M14 e isso vai acontecer, olha só, eu copiei de novo, vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui. Isso vai acontecer para qualquer lugar do Excel que eu colar a minha fórmula, porque eu coloquei tudo agora de forma absoluta.